Muito boa noite para você. Está no ar a Crítica na TV e Manaus viveu hoje mais um capítulo da guerra contra o tráfico de drogas aqui na região. 17 pessoas foram mortas durante um confronto com a polícia na Zona Sul. Nós questionamos o Estado sobre a política voltada para regiões de fronteira. Afinal, essas brigas de facções são para o controle do tráfico de drogas aqui no Amazonas. A repórter Rosiane Chagas está ao vivo, tem os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Rosiane Chagas, é com você. Oi, Nayandra, muito boa noite para você. Essa questão, olha, do nosso policiamento, da segurança das fronteiras é realmente um tema muito sensível. É um problema do Estado brasileiro e é um problema do Amazonas, né, que se tornou essa rota do tráfico de drogas. E nós fomos atrás de respostas com a SSP, Secretaria de Segurança Pública, para saber o que vem sendo feito com relação à segurança nas nossas fronteiras. E a resposta que a gente teve foi a seguinte: segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento vem sendo reforçado nas fronteiras do estado e desde ontem a SSP vem fazendo reuniões aí com órgãos ligados aos países que compõem aí a tríplice fronteira para estabelecer metas que melhorem aí o policiamento nessas áreas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um investimento aí da ordem de 20 milhões de reais também está previsto para o combate ao tráfico de drogas. Uma informação que a gente tem é que hoje o Ministério Público do Estado diz que vai entrar com um procedimento administrativo para acompanhar as investigações dessas 17 mortes que são resultado aí desse confronto entre policiais militares da ROCAM e traficantes ali na zona sul de Manaus. Uma outra informação que a gente tem, que a gente recebeu agora há pouco, é que o deputado federal, capitão Alberto Neto, ele emitiu um ofício direcionado ao governador Wilson Lima, solicitando aí a imediata promoção de todos os policiais militares envolvidos nessa operação de hoje, que terminou aí com todos esses 17 mortos lá no bairro Betânia, na zona sul de Manaus. Agora a gente sabe, Nayandra, que essa questão do tráfico de drogas é um problema que vai muito além, da esfera criminal, é um problema social muito sério, com raízes muito profundas. Uma guerra que está longe de chegar ao fim, como a gente acompanha agora na reportagem. Ganhamos já, mano, aqui já ganhamos, estamos aqui na quadra já, mano. Na periferia de Manaus, uma luta contínua pelo domínio do tráfico de drogas. Está aqui, Aqui, ó. cadê esse Vovô. paz? Uma guerra entre facções criminosas que quase sempre termina em mortes dentro dos presídios e nos bairros mais pobres da cidade. Nos últimos anos, a zona sul de Manaus tem sido palco frequente dessas brigas. Nesta quarta-feira, o confronto entre traficantes e policiais terminou com 17 mortos. A polícia diz que os bandidos se organizavam para atacar uma facção rival. Estavam trocando tiro com outros criminosos. Que foi quando a população nos avisou, como nós estamos com um policiamento bastante reforçado naquela área, de imediato nós conseguimos chegar e houve realmente essa ação policial, essa intervenção policial. Sim, eles estavam indo lá para confrontar o outro grupo rival para tentar tomar a área. Nessa disputa pelo controle do tráfico de drogas, um fator chama a atenção: a entrada de adolescentes e jovens cada vez mais cedo no submundo do crime. Eles são atraídos pelos traficantes com a falsa ideia do dinheiro fácil e do poder e quase sempre acabam perdendo a vida. Nós temos hoje uma geração inteira de brasileiros sem acesso a um emprego formal. E quem está oferecendo renda a muitos dos jovens na periferia, que não tem perspectiva real de emprego, de salário e, consequentemente, de consumir coisas que os jovens adoram, como tênis, como calça, é o tráfico, né? São as facções. As facções oferecem recursos e também oferecem poder, um poder simbólico, não é um poder estatal, que o Estado não controla isso. É um poder simbólico de dominar áreas e regiões. Na lista dos mortos, um adolescente de 16 anos. No IML, o tio do menino lamentou a ligação do sobrinho com o tráfico. Há mais ou menos 2 anos ele começou usando droga. Aí a gente falava: meu filho, sai disso da vida, isso daí não é vida. Já basta sua mãe, que é uma usuária de droga. Você está sendo espelho dela também. A gente sempre conversava com ela: tenta tirar teu filho
no meio dessa vida, ele está sendo um mau testemunho para ele, né? Felizmente aconteceu essa tragédia aí. Para o sociólogo, as mortes no confronto desta quarta são um retrato de uma guerra que ainda está longe de um fim. E para os jovens que entram nesse universo do crime, o caminho é quase sempre sem volta. O grande desafio é um pacto social, né? É o envolvimento das escolas, é o envolvimento das instituições religiosas, é o envolvimento da família. Nós não podemos mais perder uma geração inteira de jovens para o crime. Pois é, Nayandra, uma triste realidade que a gente vive aqui na capital. Há pouco tempo atrás a gente via muito isso pela TV, no Rio de Janeiro, na região sudeste. Agora esse problema cada vez maior e cada vez mais perto da gente, né? Infelizmente, Rosiane Chagas, as facções aí dominando, mas parabéns à polícia pela operação de hoje, que teve esse resultado. A gente lamenta, há mortos no meio, mas foi sim uma operação que merece sim essa atenção, esses aplausos. Muito obrigada pelas suas informações, boa noite para você. De fato, a guerra contra o tráfico só está começando e é preciso investir na educação logo desde cedo. Bom, essa operação da polícia que resultou na morte de 17 traficantes teve destaque na imprensa brasileira e internacional. Acompanhe só. O jornal Folha de São Paulo trouxe na manchete: Polícia Militar mata 17 pessoas em Manaus e suspeitos foram mortos em suposta ação contra o tráfico de drogas. Na página da revista Isto É, operação da polícia contra traficantes deixa 17 mortos. A Jovem Pan também deu destaque para o caso. PM mata 17 pessoas em Manaus durante confronto. Mortos seriam traficantes. O portal Terra divulgou: 17 suspeitos de integrar facção são mortos pela PM em Manaus. Na Europa, o francês Le Figaro também destacou: 17 mortos durante a operação em Manaus. A operação da polícia também chamou a atenção da imprensa americana. The Washington Post e The New York Times trouxeram: tiroteio na Amazônia com polícia do Brasil deixa 17 mortos. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre esse caso. Agora a gente muda rapidinho de assunto para falar de política. A Câmara Municipal de Manaus adiou para a próxima semana a discussão sobre o orçamento para o ano que vem. A previsão é de 6 bilhões de reais, 21% a mais que o orçamento deste ano. O projeto da Lei Orçamentária Anual chegou na Câmara Municipal no dia 15 deste mês, mas ainda não foi discutido pelos vereadores da Casa. Eu entendo que a gente já está demorando demais, isso já poderia estar deliberado. E por que já poderia estar deliberado? Para a gente ganhar tempo, uma coisa que eu acho que é fundamental, que é chamar o povo para ser ouvido. O valor da lei orçamentária para 2020 é de 6,2 bilhões de reais, 21% a mais do que o orçamento para este ano, que foi de 5 bilhões. A maior parte dos recursos, que é de 3,5 bilhões, vai ser para o Tesouro Municipal. A previsão é que 1,5 bilhão seja para a educação e 976 milhões para a saúde. Quanto antes os vereadores receberem e começarem a debater o orçamento, com certeza aquela fatia, aquele orçamento será direcionado da forma correta. A LOA estabelece as despesas e as receitas de Manaus para o ano que vem. O projeto de lei deve ser discutido na próxima semana pelos vereadores e, em seguida, encaminhado para a análise das comissões técnicas. Hoje tomei informação do presidente da casa, ele quem pauta, né, faz a pauta do dia. Ele não vai fazer deliberação hoje, mas na quarta-feira. Mas ele ainda está por decidir sobre isso, mas já me comunicou, como líder da maioria, que ele pretende fazer então a votação da LOA na segunda-feira. Ainda falando sobre a Câmara Municipal de Manaus, por dia são apresentados por lá, em média, 2 projetos de lei. Mas o que tem chamado a atenção é a pouca relevância social das propostas aprovadas pelos vereadores e que não mudam em nada a vida do cidadão.
Na terça-feira, 37 leis parlamentares foram sancionadas em Manaus. Os projetos são direcionados para a saúde, direitos do consumidor e idosos, entre outros. Depois de apresentados, os projetos são direcionados à Comissão de Constituição, onde é feita uma análise. E antes de ir para a votação, pode passar também por outras comissões temáticas para saber se é favorável ou não. Na Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, os parlamentares, eles apresentam uma média de 2 projetos por dia. Este ano foram apresentados cerca de 344 projetos. Mas a relevância desses projetos que tem levantado alguns questionamentos. Na Câmara Municipal já foram apresentados projetos para homenagear o Dia do Hoteleiro, o Dia do Coroinha ou de algum movimento religioso e até um que torna a pipa patrimônio histórico e cultural. Nas ruas, a população diz que os vereadores deveriam cuidar mais dos problemas da cidade. A falta de saneamento básico, moradias de risco, igarapés, e tudo isso aí nós estamos precisando de para ontem. Esses alagamentos, o esgoto, ter higiênico, né? Que aqui não tem. Mas para este vereador, todos os projetos de lei que são apresentados são importantes. Toda lei ela é bem feita, é bem-vinda e o vereador faz com muito carinho. Do dia a dia, como ele está na comunidade, ele vê a necessidade da comunidade. Já este outro vereador acredita que ainda é preciso ver com outros olhos alguns projetos que são apresentados e priorizar os mais importantes. Projetos que nós temos aí das pessoas que estão desempregadas, conseguir andar gratuitamente no transporte, leis que nós temos que criar que protegem a criança, leis que nós temos que criar para proteger o idoso, não é criado. Bom, e a Justiça Eleitoral cassou novamente os mandatos de 4 vereadores de Manaus por fraude em candidatura de mulheres do PL nas eleições municipais de 2016. A decisão anterior havia sido anulada, pois a deputada estadual Joana Dark, que foi substituída por Mirti Salles na CMM, não teve a oportunidade de se manifestar sobre o laudo grafotécnico da Polícia Federal. A gente volta a falar ao vivo com a Rosiane Chagas, que tem mais informações sobre esse assunto. Então, Rose, a partir de agora, como é que fica essa situação dos parlamentares? Oi, Nayandra, boa noite mais uma vez. Olha, além de terem aí os mandatos cassados, né, os vereadores Sargento Bentes Papinha, o Fred Mota, o Cláudio Proença e a Mirti Salles, eles também se tornam aí inelegíveis por 8 anos. Nessa mesma decisão, né, a juíza que proferiu essa sentença, ela ainda anulou todos os votos atribuídos ao partido PL nas eleições municipais de 2016 e tornou inelegíveis também Liliane Araújo e a deputada estadual Joana Dark. Só para a gente esclarecer para o pessoal de casa, o que aconteceu foi o seguinte, né, o partido PL ele é acusado de fraude nas eleições municipais de 2016, porque ele teria inscrito ali uma candidatura fictícia para preencher o percentual ali de 30% que é direcionado à cota de mulheres. Olha, a gente procurou todos os vereadores, né, que são citados aí pelo A Crítica na TV, e todos eles, a gente não recebeu nenhuma resposta até o fechamento dessa edição, só Mirti Salles e também a deputada estadual Joana Dark respondeu aos nossos questionamentos. A Mirti Salles disse o seguinte, que só tomou conhecimento dessa decisão hoje, que ela está com a consciência tranquila e que lendo ali os autos, ela não identificou nenhum crime que possa ter sido cometido por ela e disse que vai recorrer então dessa decisão do TRE. A deputada estadual Joana Dark disse que também está tranquila, que não pode ser penalizada, como ela já declarou em outras notas, outras vezes, inclusive na primeira decisão, que ela não pode ser penalizada por atos que foram cometidos por terceiros, que ela está bastante tranquila e anunciou também que vai recorrer dessa decisão. Por enquanto, o cenário que a gente tem é esse. Esses 4 vereadores cassados e todos os votos atribuídos ao PL nas eleições de 2016 anulados e tendo também a inelegibilidade de Liliane Araújo e da deputada estadual Joana Dark. Como essa sentença é de primeira instância, todos eles, claro, devem recorrer dessa decisão. Nayandra. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, Rosiane Chagas. Boa noite para você.
Ainda nesta edição, a gente traz mais informações sobre a morte de 17 traficantes durante uma operação da polícia. E ainda na economia, mercado imobiliário volta a reagir no Amazonas. Agora são 8h17, eu volto já.